E eu falei que essa era uma pauta importante porque a gente, quando abre uma empresa, a gente confunde quais são os setores, quais são os profissionais, porque normalmente a gente precisa que um profissional seja tudo, porque a gente não tem, assim, orçamento, né? Exato. Então acaba que a gente cai em algumas armadilhas aí nesse comecinho por precisar de braços, né? E não ter, e sempre tem alguém vendendo tudo numa coisa só. Sim, Que aquele aí fica pacotão aquele mais ou completo. menos. Isso, não, pode deixar Isso. que eu faça o seu imposto, nem tem muita coisa. O que que você tem para falar para mim sobre essas coisinhas? Como que eu consigo definir assim os profissionais? Tu consegue me dar uma. Consigo, Tá. consigo sim. Por exemplo, a área fiscal. Então, a área fiscal ela vai cuidar da parte de notas fiscais. Qual é a forma correta de emitir nota fiscal? Hoje em dia é uma dúvida muito comum. Uhum. Muita gente não coloca, por exemplo, na nota fiscal inscrição municipal, endereço, cadastro correto. Se aquela nota fiscal tem retenção, se não tem, se vai gerar algum imposto adicional ou não. A área fiscal também é uma área que cuida do cálculo dos impostos. Para MEI não tem tanto, porque é aquela questão do DAS MEI mensal ali tranquilo. Uhum. Mas para quem já ultrapassou, já tem um faturamento elevado e já está no regime de lucro presumido, Uhum. tem PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição. Então a área fiscal ela cuida de todo essa tributação. E aliado a isso, tudo tem que se passar para a Receita Federal. Então, tem o que a gente chama de obrigações acessórias. Então, vão ter declarações mensais e anuais, que Uhum. também a equipe fiscal cuida. A parte de departamento pessoal, ela cuida da parte de contratação dos funcionários. E de toda ali a tratativa, né? Então, contrato de experiência, se vai ter, se não vai ter. Ultrapassou o contrato de experiência, está na hora de formalizar também. Cálculo de férias, 13º. Uhum. Também tem obrigações acessórias que a gente informa para a Receita Federal sobre toda essa tratativa de admissão. Uhum. No passado, eu poderia contratar um funcionário, ele ficaria ali uns 7 dias em stand-by e depois contratava. Hoje em dia, não. Com a vinda do e-social, Uhum. a Receita ela quer tudo de imediato. Se você vai Sim. contratar amanhã, você já tem que de imediato acionar e declarar a admissão dele. Uhum. Muita coisa mudou de lá para cá. A gente não está atento a tantas informações por, às vezes, a gente não vai procurar as informações porque a gente não quer mexer, né? Não é nem que não tem, mas é que a gente não quer mexer porque vai dar trabalho, E né? não é a área de vocês. É. Cada um se especializa focado nisso, né? Uhum. A sua área se mestra no que você faz. Cuidar como ninguém de um tratamento de cabelos e trazer sempre a melhor qualidade de produtos. Então você já tem todo aquele foco que te exige. Não é uma coisa que eu aprendi e vou fazer aquilo. Uhum. Você tem que estar em constante Sim. estudo, conhecendo. Isso te toma tempo. Agora imagina você também ter que pensar em toda essa burocracia, né? Sim. Que é muito burocrático, de fato. É muito burocrático e é o que a gente estava falando antes aqui. A gente, quando abre a empresa, normalmente a gente não se planeja tanto, né? A gente planeja comprar os móveis, né? Às vezes, né? Qual é o valor que vai cobrar, porque tem pessoas que não fazem esse levantamento também ou não sabem fazer. E a gente não coloca num planejamento ali essa parte, tanto a parte contábil quanto a parte financeira, sabe? Eu falo que o contador, enfim, a parte do financeiro, departamento pessoal, é igual ao pediatra quando você está grávida. Você já vai procurar antes da criança nascer, você não procura depois que ela nasce, porque você vai precisar assim que ela nascer e não vai ter que escolher qualquer um, né? Exato. E é óbvio que aconteceu comigo também. Como eu vim de outra empresa, né? Era outro setor, então eu já estava acostumada com esses setores. Acredito que hoje a maioria não, mas uma parte das pessoas que estão abrindo salões, né? No meu caso, elas estão migrando de profissão. Então, algumas já têm um conhecimento mais ou menos de como funciona uma empresa. Então, a gente tem essa parcela e tem aquela outra parcela de que né, não trabalhava na área, enfim, é sua primeira tentativa e abriu aí. Mas as duas
conforme a gente vai fazendo eventos, vai conhecendo mais pessoas, principalmente nesse intermediário, assim, que comprei o curso, comecei a atender, abri o meu salão. Porque hoje tem você concorda que hoje tem mais facilidade para abrir uma empresa? No Ou você mesmo acha que dia, não? no mesmo dia você abre. Sim. No É mesmo. tanto para abrir empresa, a locação tá um pouco mais fácil. Eu acho, né, pelo menos, porque para mim foi bem difícil conseguir locar um lugar, um espaço para eu abrir meu salão. No salão. Hoje a facilidade de você abrir uma empresa e todo o estímulo para que você seja independente, eu adoro essa coisa Isso da é linda, independência. né? Ah, Linda tão essa lindo. palavra. Fez com que muitas pessoas se acelerassem, tipo, não, eu preciso ser dono do meu próprio negócio, porque eu preciso ir, porque... E eu sempre falo, se você quer ser dono do seu próprio negócio, fazer o que você gosta, então não. Uma Porque se coisa. você abrir, você não vai fazer tanto assim, né? Hoje, É. por exemplo, eu atendo 3 dias na semana, e assim, para mim é super exaustivo, porque eu já tenho que fazer tudo que tem que ser feito, né, para que funcione a empresa e ainda tem que atender, às vezes você não tem cabeça para isso. Uhum. Então, a facilidade de abrir essas empresas e tal fez com que as pessoas tomassem decisões ainda mais precipitadas. Uhum. E aí, quando chega num momento de contratar pessoas e de destinar esses valores para cada setor e escolher esses profissionais, elas têm ainda mais dificuldade. E aí acaba ficando sem contratar ninguém e dando aquela enroladinha Deixando a básica. vida me levar. Isso. Tem alguma Isso. dica para essas pessoas? Na verdade, o que acontece? Cíntia, a legalização falando agora. O que eu falei, abrir uma empresa hoje, no mesmo dia você abre. Da forma correta, que é o detalhe. Sim. Tem o MEI já, ele veio para facilitar a vida de pessoas que estavam como autônomas e de forma a ficar regularizada, né? Porém, deu um boom pós-pandemia. Muitos MEIs abrindo, e isso abriu o olho da Receita Federal. Sim. Então, todas essas preocupações, elas estão cada vez mais sendo burocráticas. Hoje, para você pensar em abrir um salão, realmente, você como profissional, você vai pensar em toda a estrutura, móvel, física, produtos e tudo mais. A contratação, hoje em dia, ela te assegura de uma penalidade lá na frente. Todo e qualquer órgão, ele tem 5 anos para te cobrar. Então, o que você acha que você está fazendo? Não vou contratar agora, vou deixar, vou esperar mais um pouco. Se esse funcionário te acionar, que ele trabalhou na sua empresa e saiu sem verba nenhuma, sem nenhum adicional, sem nada, você vai estar prejudicado, porque você tem um CNPJ. Então, não tenha medo da contratação. Foque sempre no que a longo prazo. Hoje vai ser uma despesa? Vai ser uma despesa. Mas antes uma despesa do que uma dor de cabeça que vai te deixar sem dormir durante noites. Sim, porque dói. Já vi casos de que realmente o profissional ele vai atrás do direito e ele ganha. Então, não tenha medo. Se a contratação for solicitar que a pessoa abra um MEI e te emita a nota fiscal de todos aqueles procedimentos feitos no mês ou a cada 15 dias, depende da forma que vocês acordarem, faça dessa forma. O planejamento antes de tudo isso é que é o problema de tudo, né? Eu quero abrir, vou procurar. É tudo muito rápido. Então, de repente, não tem nenhum recurso para você se manter naqueles 6 primeiros meses. E isso começa a virar uma bola de neve de tanta coisa que você tem que pensar para fazer. Não vale a pena. Infelizmente, não vale a pena. Eu me lembro lá no dia da palestra que nós fizemos lá, que tinha uma pessoa que estava assim, desconcertada, porque ela estava cheia de dívidas e misturando muita coisa, pessoa física com jurídica, e ela já não sabia mais o que fazer. Mas as pessoas têm medo de procurar saber por que caminho seguir. É porque é o comodismo do que você já está fazendo. A gente sabe que a partir do momento que a gente faz uma escolha, você vai perder e você vai ganhar, né? Cada escolha é uma renúncia, já dizia o Chorão. Sabe, Chorão? Então, assim,
quando você tá ali no meio do teu vespeiro, tá tranquilo que você já tá acostumado com a picada. Uhum. Aí vai mexer ali, você sabe que alguma coisa você vai ter que dosar mais, tirar mais, recomeçar é complicado. Mas é o que você falou, você projetando para frente, talvez o trabalho ou a dor do agora, né, fica um pouquinho mais tranquila. E é aquilo, né? Eu tava falando até com a Carol no outro episódio, que daí entra até a questão da mentoria, né? É você, ninguém vai vir e fazer por você, você precisa fazer sozinho. Mas eu acredito que essa parte que a gente está batendo aí do planejamento, ela é primordial, porque eu, de todas as pessoas que me perguntam, pelo tempo mesmo de salão e tal, também falei isso em outro episódio, as pessoas veem uma coisa, né, e não sabem o que está por trás do trabalho, enfim. Então, muitas pessoas me procuram para perguntar, quero abrir um negócio, quero fazer assim, quero fazer assado, e eu já dou aquela, ó, Traz pro chão, né? vamos lá. Eu trabalho de, sei lá, segunda a sexta no meu emprego fixo, mas eu quero abrir um negócio à parte para poder. Não, não faça isso. Porque eu tenho um dinheiro lá, sei lá, 10, 15, e eu quero investir. Não é assim. A ideia é muito superficial, Sim. talvez pela informação que se busca, que às vezes é de internet, Uhum. e não tem fontes seguras para isso. E aí, todas elas batem, né? Quando eu pergunto desse planejamento, esse aí específico, não tem. Tem só do que é gostosinho, né? Que é a Uhum. parte do design, da arte, enfim. Até do que vai postar no Instagram. Daí você começa, até para você ter o planejamento do seu Instagram, você vai precisar de um marketing que faça o planejamento do seu Instagram, e você vai ter que contratar o marketing, vai ter que gerar a nota. Fazer por fazer é tranquilo. Fazer Não. o certo Sim. é que dá trabalho. Eu falo que assim, se você acha que não vai conseguir contratar uma pessoa, então, primeiro, não abra ainda, porque se você precisa abrir e ter essa pessoa, mas você não tem a condição de tê-la, então não tenha, né? Porque não vai adiantar você ficar meio que na encolha, Exato, né? exato. Assim, eu acho importante você conhecer. Uhum. Você conhecer um pouco de cada coisa é importante. Até Sim, para você saber como conduzir quando você contratar. sim. É Senão importante você fica na mão do profissional também sem saber, né? se tá indo certo ou não. Desde o profissional, desde o contador, desde o profissional do marketing. Tem que conhecer um pouquinho. Não precisa saber tudo, mas tem que conhecer. E a internet, ela é um campo de informações muito vasto e rico, muito rico. Uhum. Só que a grama do vizinho nem sempre vai ser igual à sua. Sim. Muitos salões acabam, por exemplo, revendendo produtos, fracionam os produtos para revender. Só que na atividade dela não tem isso. Na atividade dela só tá como salão. Salão. Ok. Na primeira visita que a prefeitura, vigilância sanitária, fizer no seu estabelecimento, você vai ter que estar em dia com a documentação. Uhum. Nossa, deve ser desesperador você ter que parar ou suspender suas atividades por não estar regular. Sim. Por questão de detalhes. Poxa, era só colocar isso. Uhum. Então, essa parte realmente pega muita gente. E às vezes, assim, quando você não tem nem essa pesquisa prévia para saber o que precisa, acontece também isso. Não essa situação em específico, mas tiveram algumas situações em que eu não sabia que tinha que ter uma X informação, então tava tudo bem para mim. Só que no momento que eu fui cobrada dessa informação, eu falei, ué, mas vocês não sabiam que tinha que ter? Como é que eu vou saber se eu não sou a contadora, enfim, eu não tenho como saber. Ah, não, a gente deixou passar, mas aí a pessoa deixa passar, quem Mas é a penalizada prejudicada, é você. e ninguém vai restituir isso aí. Exato. Então, eu sempre gostei de saber um pouco de tudo. Isso às vezes me atrapalha. Como Eu é que quero fica a ser cabeça, né? desde o pedreiro até a pessoa que, sabe assim? Tudo. Mas porque eu não gosto de ficar na mão. Uhum. E aí. É você saber argumentar, saber questionar e pontuar. Isso, porque, de novo, como a gente estava falando no começo, a gente demora para se colocar na posição de empresário, né? Eu falo que assim, as pessoas veem o MEI
quando a gente contrata, né? Como o dono das Americanas, entendeu? Tem alguns MEIs que acham que são donos das Americanas, tem alguns que acham. E fica complicado, porque parece que você é tipo, nossa, um mega empresário super rico, mas você é um empresário pequeno, você é um MEI, é um individual, na verdade. Exato. Até um EPP é assim. E aí, às vezes, a pessoa que você contrata te cobra coisas, você se cobra coisas como se você fosse um master empresário. E tipo, dá uma segurada. Calma. Vamos dar uma seguradinha. Calma. E isso atrapalha muitas coisas. Então, é a questão da mentalidade. Se a gente não tá bem com a gente mesmo, não sabe quem a gente é melhor não inventar. Primeiro descobre quem você é, e aí você parte para, caramba, deixa aqui ver se eu abro mesmo essa empresa. Exato. Né? Porque talvez venha toda a parte do planejamento junto com ela.